Que Deus abençoe a todos. Ete nzambe apambola bino banso. Hoje é quinta-feira. Lelo mokolo na minei. Queria falar sobre um quarto ponto. Na lingi kolobela lantina na etape ya minei. Antes de entrar na igreja muçulmana, queria falar sobre judaísmo e cristianismo. Yambo na lekana kokota na eyamba ya ba musulman na sepe akinan kolobela lantina na eyamba oyo ya judaïsme pe christianisme.
aprovou a adoração deles, razão por qual então são representados por seres mais velhos lá no céu, 12 e 12. Ntina esali ete bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na minei na lola ezali po ete nzambe andimaki eyamba ya moko na mosusu nde esalaki ete atia bango pene na ye kuna na likolo. 5:8. Quando tomou o livro, os 4 seres, quer dizer, são querubins, e os 24 anciãos, quer dizer, 12 para Israel, 12 para a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Wana esiliye kokamata mokanda yango bijali na bomo yango minei na mikolo yango ntuku mibale na minei bakweli liboso na mwana na mpate mpe bajalaki moko na njenje pe na mbeki na wolo etondi na mpaka oyo ijali mabondeli na bapetwi. Mas aqui não falaram que dentro daqueles 24, 12 tinha a harpa, taça de ouro. Não, falaram os 24. Awa balobi te ke jomi na mibale nde bazalaki na mbeki na wolo ya mpaka te kasi ezali bango nyonso tuku mibale na minei. E entoava, esse é 9, e entoava novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Na etena libwa balobi ba yembi lo yembo na sikaete obongi na kokamata mokanda yango mpe na kokango na bilembo na yango mpo ete obomami mpe na makila na yo osikoli mpo na nzambe bato na mikili yonso na minoko yonso na bibolo yonso na mabota yonso. Os 24 anciãos tinham taças de ouro cheias de incenso. Bambuta muntu na motango na tuku mibale na minei basimbaki penza mbeki ya wolo pe na mpaka. E quando estava a cantar, estava a dizer que porque fosse morto com teu sangue compraste para Deus. Estava a falar que o sangue de Jesus foi comprado para eles, para os santos de todas as tribos. Ezalaki koyemba bango bazalaki penda kolobela na ntina na mbeki oya makila etondisamaki mpona kosomba basantu. Ah! Mas 12 representa os santos dos filhos de Israel. Joka zomi na mibale ya bambuta muntu bazali elilingi ya bambuta muntu ya bayuda ya Israele. Mas como é que estão a cantar aqui que fora comprado no sangue de Jesus, embora que rejeitaram Jesus? Monika ni na yembeli na bango alekoloba ete bango pe basomba maki na makila Yesu Kristo. Uta kuna mabwakisaki Yesu Kristo. Deveria ser 12 anciãos a cantar isso, porque os outros 12, o grupo dele rejeitou Jesus, mas agora estão a dizer, os 24 todos estão a cantar que foram resgatados da sangue de Jesus. Mas como é isso? Qual confusão é essa? Esengela kingulu pase moko oyo ya bantoma koloba ete biso nde tozali na esengo komona ka makila oyo esombi biso kasi ndenge nini na esika ete ezala bobeli ngulupa moko ya zomi na mibale ya bantoma kasi na bango mpe bampaka bayuda batangami na motango ya tuku mibale ya mine bango nyonso bali kokumisa mpona makila oyo. Por que Deus vai admitir esses 12 mais velhos das pessoas que ele rejeitaram, eles admitirem mais lá no céu a cantar pelo sangue dele? Mas por que vai admitir isso? Siko pona nini yango bato baboye bawangani nzamba ndima bango na lola ete batanga manantina na komonaka esengo ya makila oyo pe bango basikolami. Oh, quando é que foram resgatados? Eles que mataram até Jesus, eles zombaram, eles botaram a saliva e ofensas. Quanto é isso? Siko basikolamaki ntango nini mokolo nini soki bango baboyaki Yesu bapeseke mokongo babomaki ye babuakelaki soyi bafingaki na lolenge nyonso ntango nini? Será que depois de ser rejeitado, Jesus não rejeitou Israel? Motuna yango yo sima bayuda
kobwakisa Yesu Kristo. Yesu Kristo apesaki bango mokongo abwakisaki bango toboni. Será que depois de rejetar, ele não les rejetou, les récupérou mais? Yesu Kristo sima bayuda kobwakisa ye. Abwakisaki bango libela to azongelaki bango lisusu. C'est fait ainsi pour qui? Siko isalamaki boye pona nini? Pour qui? Pona nini? Les récupérou quando? Siko azongelaki bango mokolo nini tango nini? E isso que estamos a ver agora. Yango nde tozali koyekola sika. O que Jesus fez de concreto aqui, que hoje, 24 anciãos, a cantar? O que ele fez mesmo? Nini yango penza oya malonga Yesu Kristo akokaki kondima ete bampaka oyo na motango tukumi bale na mine bango nso balisanga koyemba na tina lisiko. Será que Deus não rejeitou Israel? Bongo Yesu abwakisi Israel te. Não rejeitou mesmo. Abwakisi Israel te, penza. Rejeitou? Abwakisi? Não. Te, abwakisi te. Não. Abwakisi Israel te. Romanos 11. Baroma na Jomi na boko. Romanos 11. Baroma na Jomi. Será que Deus rejeitou Israel? Resposta: não. Bongo Yesu abwakisi Israel eyano te. Romanos 11. Baroma mukapranzomi na moko. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Paulo pergunta e responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Bota lá o Apolo kopesaka motuna. Boyi nazali kotuna ete Nzambe aboyi bato na ye. Soko mokete. Soko mokete. Ngai moko nazali Moïsa yele uta na bana na Balama na libota na Benyamina. Romanos 11. Roma mukapona Jomi na moko. 2. Não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura se refere a respeito de Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram. Nzambe aboyi bato na yete ba oyo ayebaki liboso bayebi boyebi yango elobi likomi mpona Eliya te wana ezalaki ye kofunda Israeli liboso na Nzambe ye ete nkolo babomi basakoli na yo babwaki bitumbelo na yo na nse mpe ngai natikali bobele ngai moko nde bazali koluka bomoi na ngai nde ejongiseli elobaki nini na ye elobi ete basali nkoto batikali na ngai ba oyo bakumbi mabolongo epai na bala te. A pergunta que foi perguntada aqui no versículo 1: será que, vou ler mais, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Resposta: de modo nenhum. Motuna oe pesa makiawa na chapitre 11 verset 1 lobi boy boye najali kotuna yete Nzambe aboyi bato na ye eyano yango soko mokete. Vou repetir hoje. Deus não rejeitou seu povo a quem antemão conheceu. Nazongeli etena mibale Nzambe aboyi bato na yete ba oyo ayebaki liboso. Agora isso se tornou complicado mais. Sikoe pesi bokeseni lisusu.
Afinal, les rejetara, mais elle non rejetou. Solo bayuda babwakaki Yesu kasi Yesu abwakaki bango te. Os judeus le rejetara, mais ele disse que não. É meu povo que eu conheci muito, não vou rejeitar. Bayuda babwakaki Yesu kasi Yesu nanga na bite na kobwaka bino te pois ali bino libotonga na ponaki liboso. Não podia rejeitar seu povo. Akokaki te kobwakisa libota oye moko aponaki. Porque Poete o problema do seu povo likambo libota na ye é escândalo. ezali likambo libaku. Eles, o pai Abraão já lhes mostrou que existe só um Deus. Agora está a aparecer mais alguém que está dizendo sou filho de Deus, ficará escandalizado. Tata abarayama alakisaki bango ete nzambe azalaka kaka se moko. Sika oyo bamoni moto moko songola boteme na nzoto aya aloba ete ye nde mwana na nzambe nde babeti libaku. Escandalizado. Babeti sami mabaku penza. Agora o que é que Deus vai fazer? Sikoyo nini nzambe akosala? É só lhes ajudar Ezali kaka likambo akosunga bango ao entender. po ete basosola. Eles não fumaram diamba, não, Bango bamelaki makaya makasi te para ser rejeitado. po ete babwakisama. Não roubaram a coisa alheia. Bayibaki biloko ya moto te. Não mataram uma pessoa, Babomaki moto songolo te. mas só mataram a Jesus porque ficaram escandalizados. Kaka babomaki Yesu po ete babetisamaki mabaku. Mataram a Jesus defendendo Deus no céu. Babomaki Yesu na kokanisaka ete bazali kobundela nzambe oyo alola. Viste, né? Omoni? Então, Deus disse, não é culpa dele, vou lhes ajudar. Nde kuna nzambe atali alobi te eza faute na bino te na kosunga bino. Vou lhes ajudar. Na kosunga bino. Vai ajudar como? Akosunga bango boni. Se o próprio Deus, o próprio Jesus, não pode aparecer perante eles. Soki Yesu penza bayuda balingi komona ye liboso na bango te. Faz milagre, problema. Asalela bango bikamwa makambo. Coach que nunca andou desde o nascimento, mas agora andou. Em vez de ficar contente, não. Eboso no songolo abotama eboso no utabo mwana na yeti akoli. Na bikabwiseli ya Yesu eboso no oyo azwi makolo atelemi. Na esika ete bayuda basepela bango batomboki penza. Bom, tá bom. Da malamu. Vou lhes fazer plano para eles entenderem. Na ko salela bango mwango songolo po ete basosola malamu. Eles vão entender depois. Bakososola ngai sima. Vamos continuar Romanos. To kokoba na kotanga baloma. Romanos, que estivemos a ler Romanos 11. To zalaki kotanga na mokapo ya baloma na jomi na moko. Romanos 11. Baloma mokapo na jomi na moko. Versículo 7. Eteni na sambo. Que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e mais fora endurecidos. Suka na likambo nini yango elukaki Israele azwi yango te ndeba oyo baponami basili kozwa yango ba oyo batikali bakomaki na mitema makasi. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Pela moko esili kokomama ete Nzambe apesaki bango molimo na goigoi, miso makotalaka te, pe matoi makoyokaka te kino mikolo oyo. E David diz, David,
torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureceram-se-lhe os olhos para que não veja e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Dawidi pe alobi ete tika ete bilei bikoli ya bango bijala motambo pe lilonga pe etutelo na mabaku mpe etumbu mpona bango. Deus não sabe o que fazer ainda porque estão escandalizados. Nzambe azali kotala bango azali batasalela bango nini po ete bazali kokoba ntango nyonso kotutisama mabaku. Vai ser como agora. Ekozala boni sikoyo. Bom, eles ficam ainda assim. Nzambe alobi bon bango bayuda bazala nanu boye. Eles ficam ainda assim. Batikala nanu bongo. Romanos 10. Baroma na Zomi. Versículo 19 e 20. Teni na Zomi na libwa petuku mibale. Romanos 10. Roma na mokapo na Zomi. Versículo 19, 20 e 21. Teni na Zomi na libwa tuku mibale petuku mibale na moko. Deus pode entender. Nzambe akoki kososola. Bom, eles não me receberam, Bango bayabinga te solo. mas são sinceros. Kasi bazali sembo na mitema. Me gostam muito. Balinginga mingi. E por isso que não quero mais ouvir um outro Deus. Yango nde esali ete baboyanga mpo baboyi komona Nzambe mosusu. Sim, pode entender. Nakoki kososola. Bom, vou andar com os dois. Nakotambola se na bango mibale. Não vai pegar porque eles são escandalizados. Kotambola na bango mibale kosimba te po bango si babetisami mabaku. Basta só você ir no púlpito, falar de Jesus, escândalo. Soki kaka omati na eteyelo. Olobeli kaka na ntina na Yesu bango batutisami mabaku. Vamos voltar no Romanos 10, vamos ver ainda Acto, Romanos 10, 19 até 21. Vamos voltar lá, mas vamos ler ainda Acto 19. Na baloma mokapo na John mpaka totangi tozonga nsima me tozonga nanu mwa nsima na misala bantoma. São escandalizados. Bango batutisami penza mabaku. Quer dizer, não há forma de andar com os dois, não há forma de... São escandalizados. Eza na lolenga kotambola bangulu po mibale te bayuda na bakristo po ete bayuda batutisamaka mabaku. Actos 19. Acte 19. Vamos falar sobre Paulo. Kuna tokotala pe tokolonatina na Paulo. Versículo 8 até 10. Itina mwambeti kinozomi. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Akoti na eyanganelo. Pe na sanja misato ati molende kolakisa mpe komeka kondimisa bato likambo na bokondi na Nzambe. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Deba mosusu bazalaki makasi na koboya kondima mpe batongi nzela yango na miso na ebele na bato bongo. Paulo atiki bango mpe abimisi bayekoli, alakisi na ndako na kalasi na tulana na mokolo na mokolo. Aqui está se dizer que Awa eze koloba nini? Paulo entrou na sinagoga. Paulo akoti na yanganelo. Porque os dois grupos frequentavam o mesmo templo, as mesmas sinagogas. Então, naquele dia, Paulo que vai pregar, só quando começou só a falar, tumulto entrou. Po bangulu pa omi bale. Ezala bango ba yekoli a Yesu Kristo ezala ba Yuda. Bazali kokota na yanganelo se moko tempelo se moko. Kasna mokolo oyo. Awa na ndako tulana. Ne Paulo azuma lo babali koloba tango abali ka koloba ntina na Yesu ne mobulu penza ibandi. Porque os apóstolos não têm mais outra pregação senão Jesus, que tudo para ele é Jesus. Po bantoma Mateyo na monoko na bango mosusu ezalaka te bobele liteya ya Yesu Kristo. Pode ler Moisés. Batanga Mose.
No fim, era imagem de Jesus. Pode falar de José. No fim, é imagem de Jesus. Ali mesmo os judeus ficam numa forma de andar com os dois. Olha, aqui no Atos dos Apóstolos, né? Tá cheio aqui. Tá cheio aqui de essa contenda entre cristãos e judeus. Cheio desse na mikanda misala ya bantoma etondisama pena na ndungu akozanga koyoka na kati na bayuda pe ba Kristo etondisama beke. Ainda só na Acto 2 aqui. Então rezar grupo aí Pentecostes, grupo aí separado já. Aqui no Acto 3, não vamos ler porque tem muitos exemplos aqui. Aqui no Acto 3, Pedro, João estava aí no templo, viram coxo. Pedro na Yohana waneko kina tempelo ndekuna na ekuke a tempelo bamoni e bossono. Então falaram que em nome de Jesus levanta problema. Ne ba ipse bossono to zeno wa kupeso tena komba Yesu Kristo matambo balukinde nungu problema. Baluki mindondo. Quer dizer, não havia forma de andar com os dois grupos. Nem quando Jesus era vivo, nem quando já morreu, não era forma. Esse cristão está falando sempre de Jesus. Bango bayuda tava Kristo bazolobla Yesu tokanga bango to boba bango levantaram coxo putu batele mise boso disseram que é Jesus damos a Yesu numa forma lolengezalité de juntar os dois grupos. Ya kosangisa bangulu pomi balesika moko. Mas, portanto, o judaísmo saiu de Deus. Judaísmo é uti na Nzambe. Cristianismo também de Deus. Cristianismo pelo cola é uti na Nzambe. Mas agora ele junta. Deles escandalizado. Boko na bango na tina na Yesu a tuti samakama baku. Escandalizado. A tuti samakama baku. Acte 4. Acte 4. 5 até 7. 5 tina 7. Acte 4. Acte 4. 5 até 7. 5 tina 7. Ouvir a notícia que Pedro e João levantaram coxo. Esse é mal. Isso não é mal, é bom. Mesmo se for o nome de Jesus. Mas mais importante que a pessoa levantou. Bayuda bayoki penalokito ete Petro na Yohani batelemisi e bossono. Eza mabete eza malamu. Atako batelemisi e bosso na kombo a Yesu eza mabete eza malamu. Même se for o nome de Jesus, mas levantou, não é? Eza na kombo a Yesu. Ele casa telemi. Esse nome é escândalo. Kombo yo pora biso bayuda eza pena libaku. Versículo 5. Acte 4, 5. 4, 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Na mokolo na nsima mikonzi na mikolo na mboka na bakomeli bayanganaki na Yerusaleme mpe ananganga monene na Kayafa na Yohani na Alexandala na bamosusu na libota na nganga monene. E pondo-os perante eles, os arguiram com que poder? Ou em nome de quem fizesses isso? Batelemisi bantoma na katikati pe batuni bango yete bino bosali oyo na nguya nini soko nkombo na nani? 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse à autoridade do povo e anciãos: visto que hoje somos interrogados
a propósito de benefício feito a um homem enfermo, do modo que foi curado, tornai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificados, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que essa está curado perante vós. Bongo Petero atondaki na molimo mosanto pe alobi na bango yete mikonzi na bato na mikolo na mboka soko biso tozali kotuna na lelo mpona mosala malamu na ebosono yango soko esili kobika na nini tika ete yebana na bino yonso pe na bato yonso na Israele ete kombo na Yesu Kristo moto na Nazarete oyo bino bobakisi ye na ikulusu kasi oyo Nzambe asekwisi na bakufi mpona ye moto oyo atelemi liboso na bino na njoto makasi. 11. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os consultores, a qual se tornou pedra angular. Ye Yesu azali libanga litiolami na bino batongi. Yempe asili kokoma moto na suka. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo no céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lobi kompe ejali na moto mosusu te, po ete nkombo mosusu te esili kopesama awa na nse, kati na bato ete tokoka kobika mpona yango. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admirara-se, reconhecer que havia eles estado com Jesus. Ezalaki bango kotala molende na Petro na Yohani mpe yebaki bango ete bajali bato bamesani na mikanda te pe bato bayekoli makambo te bakamwi pe basosoli bango ete bajalaki na Yesu esika moko. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinha que dizer, em contrário, e mandando-os sair de Sinédrio, consultava entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Ezali bango kotala moto yango oyo abiki kotelema na bango elongo bayebaki kojongisa monoko te bapesi bango monoko kobima na koyangana mpe basolani ete tosala nini na bato oyo mpo ete eyebani polele na bato yonso bafandi na Yerusaleme ete elembo esili kosalama na maboko na bango tokoki kowangana yango te. Numa forma, lolenge ezali te. É verdade mesmo. É um poder de se realizar. Lolenga koyangana yango ezali te. Ezali penda solo komona nete linguya moko ya bikamwa esali musalawa. Em vez de entender que esse Senhor Jesus tem poder. Nesika ete bayuda basusula koyeba ete moto Yesu aza kuna na nguya za Nzambe monene eloko te. Nada. Eloko te. 15. Mandando-os sair do Sinédrio, não, aqui já lemos. 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçemos-los para não mais falar nesse nome a quem quer que seja. Kasi tokebisa bango ete baloba na nkombo oyo lisusu na moto soko moko te ete likambo oyo eleka kopalangana te. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinaram em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgasse ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros de que a Deus. Bango babiangi bango pe balaki bango ete basolola mpe balakisa na nkombo na Yesu soko mokete nde Petero na Yohani bajongiseli bango ete soko ejali sembo na miso na Nzambe ete toyoka bino liboso na koyoka Nzambe bokata likambo yango. 21, 22. Depois ameaçando-os, mas ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera,
Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se esperava essa cura milagrosa. Nde bakandeli bango lisusu mpe bakangoli bango mpo bamoni te soko bakopesa bango etumbu boni na mpona ebele na bato po ete bato yonso bazalaki kokumisa nzambe na ntina na yango esili kosalama. Jambe moto oyo elembo oyo na kobikisama esalemeli ye asili koleka mbula ntuku minei. Alors sa pergunta, motuna na biso, esse povo que ele rejeitou vai fazer como Deus? Vai le rejetar? Na libota oyo abayuda ebwakisi ye sikonkola kosala nini? Akoyamba bango to akobwakisa bango? Vai le rejetar? Akobwakisa bango? Resposta Paulo já respondeu, não. E yano yango oyo ntoma Paulo se yanoli alobi te. De modo nenhum. Ata soko moke te. Pessoas rejeitaram, né? Ya solo. Bato babwakisi. Bom, le rejeitaram porque amava de Deus. Ok. Agora, vai andar com Deus? Babwakisi Yesu po basalelaki nzambe zuwa bakozala mibale te. Ok. Sikoyo akotambola bango mibale? Não vai pegar. Ekosimba te. Basta só falar Jesus, uou, problema. Será uma igreja de discussão todos os dias. Soki kaka bantoma balobeli Yesu bango kuna pa moye kozoka mitema wane kozala losambo moko ya koswana na koswana mikolo. Uma igreja de luta, de contenda, de ofensa todos os dias, porque são escandalizados, não quero ouvir esse nome de Jesus. Wane kozala lingomba songolo ya bitumba ya koswana ya kozoki sana poite tuti samakama bakuna ntina koyoka kombo ya Yesu. Vamos voltar no Romanos. Tozongi na baloma. Onde estivemos já ler. E pai tuzalaki. Romanos 10, falamos de Romanos 10. Tulobaki na Romains 10. De 19 até 21. 19 tina 21. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Ndena tuni lisusu, Israel basosoli te, Mose alobaki liboso ete, nakoyokisa bino zuwa mpona bango bajali libota te, nakoyokisa bino nkanda mpona libota lijangi mayele. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isaia amilendi simpe alobiete, najwami na bango baluki ngai te, na mibondisi epai na bango batuni mpo na ngai te. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Nde mpo na Israele alobi ete mokolo mobimba nasemboli maboko na ngai epai na libota na mobulu lijangi botosi. Agora o que ele vai fazer? Deus vai fazer agora como? Siko Nzambe asala nini na bango mibale? Vai deixar ainda. Akotika nano bayuda. Vai les deixar ainda. Akotika nano bayuda. Vai andar ainda com um grupo só. Akotambola na ino nangulu pase moko baye bandimiye. E mais tarde, que vai ver assunto deles. De akoyeba kokanisela bayuda lisusu. Rejetar não é bom. Ele já fez aliança com Abraão. Ye asalaki kondimana na Abrahama. Naquela aliança, até citou até o povo que irá no Egito e voltará, quer dizer, esse povo de Israel. Na kondimana oyo Nzambe asalaki na Balama.
atangaki pe lisusu bakitani na Abrahama oyo esengeli bakenda bomo na Egypte pe nsima na ntango esengeli bazonga nde libota ya Israeli. Israël já estava no plano dele. Israël ezalaki libota ezalaki na mwango ya Nzambe utakala. Muito tempo. Utakala. Vamos voltar mais um pouquinho na Gênesis 15. Sabe que já lemos, mas estamos a revivificar sua memória. Tozongi lisu na Genèse 15. Ezali makamsi tolikaki na kotanga kasi pote tozongisa susu makanisi na esika. Estamos na escola, né? Hoje é 0 vai 0, igual a 0. Amanhã 1 mais 1. Amanhã 10 mais 10. Aquele 0 voltou mais. Quer dizer, estamos sempre a andar assim, quer dizer, com base daquilo que já ouvimos. Bakela si totanga kaboye. Libumutulu na libumutulu. Eyano libumutulu. Moko na moko eyano mibale. Mibale na mibale eyano mine. Lobi lisusu. Tozongi na libumutulu pona ni toyeba kokola malamu. Genèse 15. Genèse 15. 13 até que 13 até 18. Genèse 15, 13 ti na. Primeiramente 13 até 15, depois vamos voltar 18. Onde que Deus fez aliança. Total no Genèse 15, 13, 15. Mas tu sauté ti na 18. Aliança com Abraão. E pai wapi Nzambe a salaki boyokani na Abalama. Aliança. Asalaki kondimana na Abalama. Pacto. Kondimana. Genèse 15. Genèse chapitre 15. 13. 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Qual é esse povo? Israël. Yahweh alobelaki Abalama ete yeba boyete mabota na yo bakozala bapaya kati na mokili mozali na bango te. Bakozala baumbu kuna pe bakoniokola mambula nkama minei. Libota nini? Libota na Israeli. Mas também eu julgarei a gente em que tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Qual é esse povo? É Israel. Kasi na kopesa etumbu na libota yango bango bakosalela mpe na nsima bakobima na biloko na motuya mingi. Libota ndenge kobima na biloko motuya mingi? Israeli. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Yo kokenda na kimia epai na batata na yo mpe okokundama na nsima na bonunu na bilanga mingi. Naquele mesmo dia fez 18, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Efrate. Qual descendência? Aqui está a falar Israel. 18. Na mokolo yango Yahweh asalaki kondimana na Balama pe alobaki ete na kopesa mokili oyo na mabota na yo longwa na ebno ebale na pelata. Ibota nini? Ibota na Israele. Acho que só tem uma coisa aqui. Na banzete na pumbwe eloko mokwa. Só tem uma coisa importante aqui. Na pumbwe eloko mokwa mutu ya mingi. 14, lê 14. Ah, 14. 14, 15. 14, 15. Kasi na kopesa etumbu na libota yango bango bakosalela mpe na nsima bakobima na biloko motuya mingi. Mas também julgarei a gente que tem sujeitar-se, depois de sairão com grandes riquezas. Sim, lemos isso. E tu irás em paz. Quer dizer, ele, Deus, vai entrar em cena apoiando essa descendência de Abraão. Etali siete Nzambe ye moko akokota pena na mosala pona lisungi ya libota oyo ya Abalama. E fez aliança. E asali kondimana na Abalama. Abraão, assim que está a morrer, Abraão já sabia que aqui virá um povo virá aqui, vai morar aqui, será minha descendência e Deus estará com eles. Abalaya mauta kuna zali kokufa nelo kwa motema ete awe zali kokenda ngai libota songolo ekoya koyingela awa oyo bakobenga bakitani na ngai nde bakotambola na Nzambe pona bokokisami ya kondimana oyo.
já sabia que Isaac, através de Isaac, haverá um filho que terá filhos que vão viver aqui e Deus estará com eles. Isaac ayebaki yango malamu. Abrahama ayebaki yango malamu ete na mwana ne Isaka nde akobota mwana moko na kombo Yakobo, pe Yakobo oyo nde akobota penda bana jomi na mibale oyo bakobengama ekolo na Israeli oyo bakozonga na Kanana esika Abrahama azalaki. Agora esse povo agora ele rejeitou, vai ele rejeitar? Resposta: nunca. Siko libota oyo ya Israeli ebwakisi Yesu Kristo. Siko motuna Yesu Kristo akobwakisa bango ata mokete. Nunca mais. Ata mokete. Paulo disse de modo nenhum. Paulo alobi yango ata mokete. Porque esse povo kolibota oyo tá rejetar Jesus ebwakisi Yesu por falta da revelação. Na bozangi na emoniseli. Depois Jesus disse: Pedro, com essa pedra vou bater a minha igreja. A igreja deve ter revelação, irmão. Yango Yesu alobaki na Petelo, yozali Petelo, kasi na libanga oyo na kotonga Ecclesia nangai. Itati cette ecclesia nzambe sengeli ezala ecclesia emoniseli. Uma igreja, irmão, tem que ter revelação. Ndeko nangai ecclesia ya nzambe lotomo esengeli ezala na emoniseli. Senão, soki te é tipo um carro mas sem travão. Ekozala lokola lokalo kasi oyo eyebi kokanga lokalo yango te na tango ya likama. Tanda so brum brum. Tango bani kotambola penza lokola ngungulu sem travão. Ekokanga mate. Carro sem travão faz acidente. Lokalo oyo eyebi kokanga te nde esalaka makama. Carro sem travão. Lokalo oyo eyebi kokanga mate causa dano. Bebisaka. Carro sem travão mata. Lokalo etelemaka te bomaka. Carro sem travão vira. Lokalo etelemaka te balukaka. É mesmo assim. Eza pena boye. Carro sem travão faz estrago. Lokalo oyo ebi kotelema te, ebi kokanga frente esalaka pena libebi ezala. Estrago. Ekobebisa mingi. Vamos ler Provérbio 28. Tokotanga Proverbe tomasese na mokapona tukumi bale na mwambe 18. Na eteni na zomi na mwambe 28, 18. Proverbe 28 et 18. Provérbio 28, 18. Proverbe 28, 18. O que anda em integridade será salvo, mas perverso. Falei quanto? 28, 18. Não, eu estou lendo outra coisa, filho. É mesmo isso aí. É mesmo. Lê. Ye oyo akotambola na sembo na nzela na ye akobika. Nde ye oyo akopengwa na nzela na ye akokweya noki. Não. É 29, 18. 29, 18. 29, 18. 29, 18. É esse mesmo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Epai ejangi elikia wana bato bakobeba. Deye oyo akobatela mobeko akojala na esengo. É isso. Quer dizer, um povo sem profecia, sem profeta, sem que
Esse é um povo terrível. É isso que está se passando hoje nas denominações. Libota o ezangi sakweli. Libota ezangi mosakoli. Eza libota ya libebi. Yango neze kutrama na mangomba ya bato ya mokili lelo. Moisés falou neles: Deus vai vos dar um profeta. Escuta-o. Ei, bom conselho. Eles meteram. Epa. É grave. De kuna Mose alobaki na ba Israele na ba Yuda. Nzamba kotina bino mosakoli lokola ngai. Boyoka ye. Kasi tango Yesu aye pai na bango babi yote. Passe. Jesus está dizendo: eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem. Ei, ouvido à toa, não está a escutar nada. Moisés falou que Deus vai meter um irmão dentro de vós, um profeta. Yesu kolobana bango nali mwana moto. Nali mwana moto. Nali na mwana moto. Kasi eloko moko te matoi eyoki nzoka etoboka. Babosani ete Nzambe akotinda bango moto lokola Mose po bayoka ye. Quando ele começou agora a pregar, tango Yesu abandi koteya, ainda mesmo se assiste na pregação, só pergunta que vão dar a Jesus. Quer dizer, é piada mesmo, pergunta, mas só para contrariar só. Kaka na baye o bakoyoka liteya yango na yanga nelo. Mituna o bakopesa mituna motambo kaka po babebisele liteyo. Só perguntas dava a Jesus. Mituna o bakopesa Yesu. Vai ver que essa pessoa não está interessado mesmo. O como na pena o loba bato batara posa koyoka liteyo te. Mas Jesus vai fazer que vai resultar. Kasi Yesu ausala nini? Akubakisa bango? Não. Vai andar com os dois. Akotambo na bango elongo? Não vai pegar. Ekosimba te. Então, deixa esses aqui ficar ainda cego. Atiki na do Bayuda bakufa miso na mwantango. E andou conosco até o. Pe azali kotambo na biso tiki no lelo. O que ele vai fazer agora? Se com nini akosala? Rejeitar? Não vai rejeitar. Kobwakisa bango te. Andar com os dois também não vai pegar. Atambo na Bayuda na biso ekosimba pete. Vai fazer como? Se gosta nini? Deus, quando está a andar com Israel, não anda com as nações. Quando está a andar com as nações, não anda com Israel. Senão, não vai se pegar nada. Tango Nzambe atambolaki na Bayuda, atambolaki na biso bikolo te. Tango apesi bango mokongo, aye pai na biso bikolo, apesi Israel mokongo. No kite so atambola biso bibale, eko simba te bitumba. É como homem que tem duas mulheres e não se entende. Exato, mobali songolo, azana basi mibale kasi basi yango bayoka na kate. O que ele vai fazer? Nini mobali akosala? Bom, mete essa casa aqui, outra naquela casa aí. Akokabola bango bandako, moko na ndako mosusu na ndako wana kuna. Você le meter aí, não se entende. Soki asangisi bango na ndako se moko bitumba. Solução? Bom, você vai começar a ficar no Rocha Pinto. Bom, eu na zilo ndako na Rocha manazala kuna. Você na Viana. Eu na Viana. Quando está no Rocha Pinto, por exemplo, Mado, mas não está com Brígida. Tango azana Rocha Pinto na Mado. Etalisete e pa Brigitte kuna yaza kuna te. E quando vai estar com Brígida, não está com Mado. Tango que pas Brigitte kuna, sei que na Rocha kuna pa Mado akozala te. Você le meter junto. Oso sangisi Mado na Brigitte place moko. Isso que está acontecendo. Yango ezo salama. E por Jesus até hoje está ainda com as nações. Yango na Yesu tikino lelo azali kosala mosala na bamboka bikolo. Branham quis pregar no Israel. Branham linga ki kokene komeka kotea na Israele. Ele disse: "Ei, Nzamba lobi na nini? Deixa. Tika. O tempo dele ainda não está. Tango na bango nanu ebelemite. Não permitiu nem Branham, nem Frank. Nzambe ye moko apesela ki yango tango te za mosene Branham za mosene Frank apesi tango te. Para converter Israel. Po bakene kobongola mitema ya Bayuda. Disse: "Shh." Alobi na bango keba.
alobi na Branham keba eu não ando com os dois de uma vez assim. natambola na basi mibale mbala moko te. O tempo dele está vindo. Tango na bango ekobelema. Mas o que ele vai fazer? Kasi nini ya kosala? Escuta o que ele vai fazer. Yoka nini ya kosala? Quando vai chegar o tempo deles. Soki tango abayude belemi. Porque aqui João viu 24 anciãos. Quer dizer que eles também estão no plano. Mas vai ser no plano como uma pessoa que está no estado de Jesus? Vai ser mais no plano como então? Po Yohani amonaki pena bambuta muntu na motuya ya tuku mibale na minei. Kasi na tuku mibale na minei. Nzombe na mibale babwakisaki Yesu. Siko Yesu pe aboyi kobwakisa bango. Siko kozala ndenge nini? Eles gostam muito de ouvir Moisés. Bango balingaka mingi koyoka Mose. Israelitas. Ba Israeli. Na sinagoga deles. Na biyanga na bango. Moisés disse. Mose alobaki. Moisés disse. Mose alobaki. Moisés disse. Mose alobaki. A lei de Moisés disse. Mobe kwa mobe ya Mose. Mobe kwa moye ya Mose. Ah. Nde na bongo. Vou lhes mandar vir Moisés. Na continde la bango Mose. Já que eles andam a ouvir Moisés. Lokola bango ba mesana mingi koyoka Mose. Le respeitam. Ba memiaka Mose. Tem que ser Moisés. Esengeli na tinde la bango Mose. Já que Moisés que escreveu a lei. Lokola ezaki Mose ne mutakomaki mobeko. Vou lhes dar Moisés. Na kopesa bango Mose. Mas não é agora. Kasi sikoyo te. Senão haverá confusão. Noki te. Deixa aí. Esse segundo grupo ir-se embora. Tika nanu ngulupa oya mibale ya bakristo. A segunda religião. E amba mibale. Ir-se embora. Soke ke nango na konetolama. E vou lhes enviar agora Moisés. Ndekuna na kotindela bango Mose. Mose. Vai lá lhes explicar. Kende kuna olimbolela bango. Quem sou eu? Nani ngai nazali. Eles não estão entendendo. Bango ba sosora koyeba. São escandalizados. Babe tuti samaka mabaku pona ngai. Eles gostam muito de Elias. Balingaka mingi Elia. Até quando Jesus morreu, ele pensava que é Elias que está chamando. Kutu lokola balingaka mingi Elia na mokolo Yesu abaka magere kulusta kuyambwa kufa belelaki Eli lama sabaktan bango bakasaki ete azali kobenga Elia. Disse Jesus, vou les enviar Elias. Dekuna aibisi bango aibisi Mose na kutinga bango su Elia. Vou enviar, quer dizer, Jesus no plano dele vai enviar Elias e Moisés. Yesu na mwango na ye akotindela bayuda Mose na Elia. É daí que vão entender. Nekuna bakososola koyeba. Eles gostam muito. Eles, quando Elias fala, não há dúvida. Quando um profeta fala ali, não há dúvida. Moisés, até Moisés não vale a pena. E pana bayuda, tango sakula nzamba kulo bana bango, batuta katembete. Tango Elia zolo bana bango, batuta katembete. Koleka boni Mose, balela mobeko. O plano é assim. Mwangu nzambe zaboye. Não vai rejeitar. Wakisate, mas vai les recuperar. Kasi akozongela kotambula na bango, vai les enviar esses homens que eles andam a ouvir. Na kotindela bango bato mibale o bango ba mesana koyokela. Moisés e Elias. Na Elias. É isso que está escrito na Apocalipse 11. Yango wana makambo kutamina emoni selito Apocalipse chapitre 11. Enquanto que não temos tempo de ler tudo isso que está lá, mas Apocalipse 11 está a falar do regresso de Elias e Moisés. Ota tozangi tango ya kotanga makambo leso na tango na biso lelo. Ndekuna na Apocalipse chapitre 11 eli kolobela na bozongi ya Elia na Mose epana bayuda. Eles vão vir depois de nós irmos no arrebatamento. Moisés e Elias vão vir para fazer entender Israel, que o que Moisés escreveu aqui significava isso. O que ele meteu aqui significava isto. Ndekuna simabiso kokena konetola manzama kutina bango Elia na Mose pai wapi
moko na moko ya basakoli oyo nde akoyebisa bango bomoni makambo Eliya alobaki ezalaki kotalisa boye omoni makambo Mose alobaki na bino ezalaki kotalisa boye. Apocalypse 11, vamos rapidamente. Apocalypse 11, versículo 3, verset 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. 2. 3. Nako pesa batatoli na ngai mibale nguya. Pe bakosakola mikolo nkoto na nkama mibale na ntuku motoba na kotala ngoto bakolata ngoto. Quer dizer, Deus vai enviar esses dois grandes profetas que Israel tem confiança, eles vão voltar no Israel para pregar Jesus Cristo na maneira que hoje estamos a pregar nós. Zamba kotina basakolo mibale o bango ba mesana koyoka kuna na Israeli poete batalisa bango oyo makambo biso tozoka na sango malamu lelo kat na bikolo nde kuna bango bakolakisa bango tina na yango. Porque entre as duas religiões pokat na biyambo mibale o problema é só Jesus, o escândalo é Jesus. Epai batu batutisa makama bako ba Yuda ezaka kombo Yesu Kristo. O problema é só ele. Ikamune yango yoka. Que está estragando tudo. Oyo ezo baby sa nyoso. Antigo Testamento, eles andaram, nós também lemos. Mas quando vamos no Novo Testamento, Jesus que está lá, escândalo. Não quer mais. Então, Elias e Moisés virão para tirar aquele escândalo. Você se ir lá no Israel, aquelas ofertas que eles andam a dar prefigurava Jesus, vão te apedrejar. Yonde koya bikolo soki omeki kokena Israel lelo kolobana ba Yuda et omoni ba mbeka o reko pesa ezalaki elilingi ya Yesu esengelaki pesa mana mbeka bako bambo mabanga. Oh não, José foi vendido, era imagem de Jesus, vão te apedrejar. Oi, Joseph, até que a bande konaye, ezalaki elilingi Yesu esengelaki bateka epa na Yudas, bako bambo mabanga. Vai te dar bofetada. Bako peso bambata. Pagão vai te chamar. Bako benga yo mopakano. Viste, né? Omoni? Oh não, aquela mulher virgem que nasceu, essa profecia se cumpriu a Jesus, Jesus é Deus poderoso, vai apanhar. Oh, moi si mon sekona botei moi mobile wana yende Yesu nzambe na biso lelo okozua. Vai apanhar. Okozua. Judaísmo. Eles falam outra coisa, não vem com Jesus. Fala só que Jesus carpinteiro. Aí tá bom. E pai na Bayuda, na judaísmo, na bango, lobela bango makabo mosusu. Oh Yesu azali charpentier, problème zato mwana Maria, mekolo bate kazanzambe kobekate. Razão por causa de mataram. Então dois homens irão lá para les convencer. Mas como que eles vão saber que esse aqui é Moisés? Você não pode enganar os judeus à toa. Que eu sou Elias. Volta a apedrejar. Eu sou Moisés. Não vai voltar no Congo. Eles têm que ser convencidos que é Elias mesmo de verdade. Apocalipse 11:6. Apocalipse 11:6. Elias tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, como toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem.
bango wana bajali na nguya il fallait Elias. bango wana bajali na nguya na kojipa likolo ete mbula enoka na mikolo na kosakola na bango te. Bazali pe na nguya na kobongola mai na makila mpe na kobongola mokili na boloji mbala na ntango elingi bango. Quer dizer, os milagres que Moisés fez no Egito, quando Moisés vira, vão se repetir. Bika mwiseli o Mose asalaki liboso ya bayuda kuna na Egipto ekokenda ye kuna ya mbala oyo makambo yango nyonso ekozonga kosalema lisusu. Va se espalhar a fama em todo Israel. Lokito ya Mose na Elia ikoparanganisa mapenda na mabele nyonso ya Israeli. Maman, sabe aquele profeta que diz que ele é Moisés? Hoje lhe provocaram, olha, o rio ficou com sangue. Amor? Mama, é mesmo Moisés de verdade. Oyo ki motora lobiki azali Mose. Lelo bakaneli ye batumboli atsiliki oyebike ebaliko makila. Papa, sabe aquele homem que está pregando esse dia no templo? Hoje falou, sair a sapos. Oh, então é mesmo Moisés. Papa, o moni motoana alobiete aza Mose. O te na templo. Magoro no pena babimi. Isa pena Mose ko? Oh, é Moisés. Isa pena Mose. Papa, olha, há homem que saiu aí, está pregando aí. Mas quando começou a pregar, as moças saíram. Oh, aquele não é Moisés. Aquele é Moisés. Papa, essa era muito moca do tia. Quando a mulher só tinha acabado com a babime. Quando fez a Mose, olha para Mose. Tá onde? Azawa. Israel, eu sou ele. Papa, olha, você não estava. Sabe, aqueles dois que vêm, um deles, quando orou, fogo desceu. Papa, eu sei que o Morimi Baliona vai wana, Mogona Bango, Tama Bondeli, Moto Tili Kolekiti. É solo. Aquele Elias Zungi. Israel Godingane. Esses dois homens. Batongo ya Bibale. Elias Moisés. Elias Mose Baye. É daí que vão pregar Jesus. Vão pregar esse evangelho. Nekuna Mose na Elias. Bakoteya. Sango mala oyona nga toyoka kalelo na bikolo lelo. Moisés vai ler a lei. Mosa kotanga mobeko. Elias vai voltar o povo no bom caminho que olha, o que Moisés falou, se falava de Jesus. Nde Elia akozongisa mitema na bango na nzela malamu kotatisa bango ete bomoni makambo nyonso Mose atalisi bino atalisaki bino ezalaki kolobela na ntina na Yesu Kristo. Quando vão acabar com a pregação, 144 mil convertidos. Soki basisa matena na bango nde okomona 144,000 ya baye bakondimela. Vão les levar na montanha. Bakomima bango na ngomba. E quando vão les levar na montanha, tango wake na ngomba, é para que é feito? Eza pona musala nini? Para se encontrar com Jesus. Ezali po bakutana na Yesu. E quando Jesus virá, tango Yesu akoya, daquela vez, não vai nascer mais numa mulher. Akobota malisusu na mwasi mosekate. Por primeira vez, diz que vou vir. Nascer numa mulher. Abota mina mwasi. Sai daí. Filho de José, até o filho da puta. Ele estava querendo um Deus que vai sair do céu. Bom, para satisfazer a vontade deles. Depois de Moisés e Elias pregar, eles vão lhes levar. São profetas, vão conversar com Deus. Um profeta conversa com Deus. Bom, eu quero vir. Eles levam na montanha. Já que eles gostam de ver Deus descer do céu, vou descer do céu. E quando vai levar na montanha, e ele vai descer. É daí que eles vão acreditar que esse aqui é Deus. Zacarias. Agora, quando vai descer, todo mundo se curvar, sabe que alguém que está vindo do céu, mas é mesmo Deus.
E agora quando vai vir, tango akoya lhes mostra as mãos. akolakisa bango maboko na ye. Eles estão vendo essas mãos têm feridas. Bakotala maboko yango epesa na bapota. Oh, mas não falaram que Deus. Kasi balobete ke ye aza nzambe. Mas Deus tem ferida como bongo nzambe aza na bapota so na maboko bondenge. Zacarias 13. Zacharie 13 versículo 6. verset 6. Vão lhe perguntar: oh, mas essas feridas saíram nas mãos, saíram onde? De bakotuna importa oyo kati na maboko na yo euti wapi? Ele vai responder: akozongisa é da casa daqueles que me gostavam muito, é aonde que foi aconteceu. yango ezokisamaki ngai na ndako na baninga na ngai. Zacarias 12. Zacharie 12. Aquele Jesus afinal era mesmo Deus afinal. Yesu wana masia obiso tobaka kene kuluse yende Yahweh biso tokuyebaki te. Choro. Bileli. Choro. Wana bileli. Zacarias 12 de 10 até 14. Zacharie 12 10 na 14. Cada família vai começar a chorar. Ndako na ndako kolela. Ndako na ndako kolela. Jesus vai se embora. Yesu azongi na ye. Quando vão voltar, tango bakozonga, a fama vai se repandir. Bakopalanganisa lukito na mboka. Aquele Jesus era mesmo Deus. Zoka masia oya yaki wana tobomaki ye wana pena nzambe. E daí que os judeus vão receber o nosso evangelho. Nde kuna bayuda bakoyamba sika sango malamu oya bikolo. Agora, a crença dele vai tornar agora completa naquele momento. Nde kondima na bango ekokoma mobimba na ntango wana. Antigo Testamento mais Novo Testamento. Ekomi boyokanya kala na boyokanya sika. C'est différente conosco. Ekeseni ata mokete na wabiso. Nunca minimize os judeus irmãos. Komona ka bayuda batupamba te ndeko. Baza bandeko na biso. Mas kasi uma coisa lhes falta. Eloko mo ezangi bango. Deus não lhe rejeitou. Nzambe abwakisi bango te. Você não pode rejeitar uma pessoa que não rejeitou. Deus não lhe rejeitou. Yoko ko bwakisa moto songolo te o nzambe abwakisi. Deus não lhe rejeitou, você está rejeitando. Nzambe abwakisi ye te yo bwakisa ye. Não dá? Te. Vou ler rapidamente duas citações de Mabrana. Nazotanga lombango ba bisika mibale ya ndeko Brana. Primeira citação, influência. Citation liboso, l'influence. Parágrafo 3. Paragraphe 3. Pregado dia 30 de novembro de 1963. Et tema le 30 novembre 1963. Influência. L'influence. 30 de novembro de 1963. Le 30 novembre 1963. Por acaso haveria judeu ortodoxo, quer dizer, autêntico? Vejamos sua mão. Pona yango ekozala penda na moyuda oya solo totala maboko na ye. Correto. Ya solo. Senhor. Kolo. Às vezes eu creio aqui que não há muito tempo atrás. Bala mosusu ngana ndimeli yao eleki tango molai te. A última reunião aqui. Na likita ya suka o ezalaki awa. Nós tivemos dos rabis na reunião. Biso tozalaki na badokotola mobeko na likita. Quer dizer, reunião dos cristãos, mas havia lá rabino israelita, esse Branham está dizendo. Nde Branham azoloba ezalaki na likita moko ya bakristo kasi na kata likita wana ezalaki na rabe moko ya bayuda kuna na kati. Olha, dia que vai ver rabino entrar na igreja, não lhe expulsa. Tala ndeko, yo mutabikolo, mokolo songolo soko moni rabbin. A igreja ortodoxa gerou a igreja cristã. Eclésia oya bayuda eboti eclésia ya bakristo. Do judaísmo veio o cristianismo. Na judaísmo e cristianismo ebotami. Viste, né? Omoni? Vou ler em français. L'influence. L'influence. Voyez, c'est elle, quer dizer, judaísmo, c'est elle qui a donné naissance à cet enfant. É ela que deu nascimento a este filho. C'est l'église juive orthodoxe qui a donné naissance à l'église chrétienne. É a igreja judia ortodoxa que deu nascimento à igreja cristã. Le christianisme est issu do judaísmo. O cristianismo saiu do judaísmo. Viste, né? Omori? Não começa a fazer pouco dos judeus. Como na bayuda batupa mate. Os ungidos do último tempo. Les joints du temps de la fin. Eles podem ler em casa. Oyo botango na ndako. Parágrafo 31. Paragraphe 31.
les uns du temps de la fin, les 25, 7, 65. Aujourd'hui, os ungidos dos últimos tempos, dia 27 de julho 65. Vou ler só rapidamente aqui no meio. Tazotanga na mwalo mbango na katikati. Paul parle ici pendant que vous les cherchez, vous là-bas sur les ondes. Prenez vos Bibles. Paulo fala aqui, enquanto vocês estão aí à busca dele nas ondas, tomai a Bíblia. Hébreux chapitre 6, Paul écrivant aux Hébreux, il leur montre les ombres et les types. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos Hebreus, lhes mostrando as sombras e tipos. Les ombres et les types. As sombras e tipos. Il les amène du judaïsme au christianisme. Lhes trazendo do judaísmo para cristianismo. Il leur montre que toutes les choses anciennes n'étaient que l'ombre des choses lhes à mostrando venir. que todas as coisas antigas era apenas a sombra das coisas futuras. Quer dizer, as coisas que estão no judaísmo eram a sombra das coisas que estão hoje no cristianismo. Mas está se falando que makambo ezali na judaísme, ezali kaka elilingi ya makambo ezali lelo na cristianisme. Significa que é a mesma igreja. Está ali se é judaísme na cristianisme ezali ka lingoma semoko. Está dizendo, essa aqui é mãe e gerou filho. Brana malobi ya judaísme le mama. Nde biso ba Kristo tozali bana mwana. Não faz o que fez os católicos. Kosala te oyo bato amupe basala ki. Apoiaram Hitler a matar os judeus. Bapesi Hitler maboko ete abomisa bayuda. Dizendo que kolobaka ete os judeus que mataram Jesus. Bayuda ne babomaki Yesu. Hitler mata. Hitler boma bango. Não faz isso. Kosala kabongo tendeko. Mataram porque gostava muito de Deus. Babomaki bango. Babomaki Yesu po bandoko linga mingi nzambe. Não quiseram uma pessoa que fizesse incomodar a fé deles. Baboyaki mbanda moko ye na bango na kombo nzambe po kondima na bango etungisama. Eles queriam guardar a fé deles monoteísta. Bango basepelaki kobatela kondima na bango na nzambe se moko monoteiste. Não tinha revelação. Mais bazangaki emoniseli. Mas quando virar a revelação, kasi tango emoniseli kokendele bango kuna a Zacarias 12 vão chorar. Zacarias 12 bakolela penza mayele te. Bakolela mayele te. Família casa. Ndako na ndako. Libota na libota. Vão entender. Ndekuna bakososola. E daí ndekuna terão a mesma doutrina que nós. Bakonimela moboko se moko na biso lelo na bikolo. Menos nem mais. Kolongola te kobakisa te. Pela influência de Moisés e Elias. São as duas primeiras e segunda religiões. Os filhos de Abraão que nasceram por vontade de Deus. Agora sábado vamos iniciar a terceira igreja. Aquela ali agora vai nascer sem vontade de Deus. Igreja muçulmana. Estou sempre a vos repetir. Vocês têm graça, irmão. Mesmo se receber a mensagem é graça. Sai das distrações. Sai das distrações. Muitos não sabem. Muitos são enganados. Nas denominações. Você recebeu essa graça. Continua com essa graça. Que Deus abençoe. Pastor da África do Sul que os mandou saudações. O nome dele é José Camonga. Assim que estamos a pregar, os irmãos da África do Sul também estão recebendo também essa pregação, estão seguindo também e os irmãos estão muito contentes.
Então vamos continuar na quinta parte, nde tokokoba na etape ya minei falando sobre a igreja muçulmana, kolobelaka na ntino na église musulmane sábado e domingo. samedi dimanche. Que Deus abençoe muito. Nzambe Não apambola esqueça, 25 mil você tem, pode participar nos trabalhos que estão na igreja. kobosana te soki omona na 25 000 kwanza nde zwa ngambo na ntina misala ya eklesia. Deus abençoe até sábado. Nzambe